Neste episódio, eu quis levar a história a um ponto sem retorno. Até aqui, Wei vinha carregando dois mundos dentro de si. O aventureiro que construiu uma nova vida, e o príncipe que ele tentou enterrar. Mas a verdade é inevitável e quando ela começa a surgir, não vem devagar. Ela explode. O preço da verdade marca exatamente isso. A revelação sobre a Rina não é apenas um detalhe importante da trama. É o gatilho que muda tudo. A partir desse momento, ela deixa de ser apenas alguém que precisa ser protegida e passa a ser o centro de uma guerra que vai envolver reinos, poderes ancestrais e forças muito maiores do que qualquer um imagina. Já o E, ele finalmente começa a pagar o preço pelas escolhas que fez. Usar o poder sem medir consequências. Esconder sua identidade. Fugir do passado. Tudo isso cobra seu valor agora. E talvez, pela primeira vez, ele perceba que não dá mais para continuar sendo apenas Wei, o aventureiro. A luta contra a Carla não foi pensada só como uma batalha física. Foi um confronto de ideais. De um lado, alguém que vive apenas do combate. Do outro, alguém que luta para proteger mesmo que isso signifique se destruir no processo. E então vem a revelação final. Albert Richard. Esse foi o momento em que eu quis deixar claro. O verdadeiro conflito ainda nem começou. O que vem a seguir não será apenas sobre força. Será sobre escolhas, alianças, traições e identidade. Se até agora você achou que a história estava intensa, isso aqui foi só o começo. Episódio 10. Sombras à espreita. Algo estava errado. Mesmo depois de tudo, ninguém questionava nada. Eles riam, bebiam, me chamavam pelo nome. Me tratavam como um deles. Não como um príncipe. Não como alguém perigoso. Apenas Ray. E, por mais estranho que fosse, aquilo me fez bem. Ei, Ray! Gritou Harry, levantando a mão. Vem para cá. Vamos ver quem manda melhor nos elementos. Claro, respondi, tentando entrar no clima. Caminhei até o lado de fora da guilda. O ar estava mais leve ali, cheio de provocações e risadas. Por um momento, eu quase esqueci de tudo. Quase, porque então eu senti uma presença fria, silenciosa, errada. Antes que eu pudesse reagir, alguém passou por mim. Não parou, não me encarou diretamente, mas falou: "Boa noite, Vossa Alteza Rain von Elseria." Meu corpo congelou. Se eu fosse você, ficaria de olho na princesa Rina, ou algo inesperado pode acontecer. Meu coração disparou. Virei na mesma hora, mas já era tarde. Ele tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado. Rina, olhei ao redor. Nada. Franzi o senho. Caminhei mais rápido. Rina, o barulho da guilda começou a sumir. As risadas ficaram distantes. Minha respiração ficou pesada. Comecei a andar mais rápido. Depois correr. Rina, nada. Meu coração começou a bater descompassado. Corri pela guilda inteira, empurrando portas, olhando cada canto, cada mesa, cada rosto. Nada. Ela não estava ali. O medo começou a crescer dentro de mim, como uma chama que eu não conseguia apagar. Perguntei para todos que vi: "Você viu uma garota? Cabelo preto, olhos vermelhos?" Cabeças balançavam. Confusão. Ninguém sabia de nada. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Rain, está procurando alguém? Perguntou Thomas, me olhando estranho. Esse sim, respondi, ofegante. A Rina, você viu ela? Ele franziu a testa. Não, desde que vocês chegaram, não vi mais. Meu sangue gelou. Aquele cara, a figura encapuzada. As palavras dele ecoaram na minha mente. Fique de olho na princesa Rina. Eu cerrei os punhos. Fui lento, fui descuidado. E agora, ela pode estar em perigo. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo, e então abri novamente. Minha aura começou a se expandir, silenciosa, mas esmagadora. Se encostaram nela. Minha voz saiu baixa, fria, perigosa. Eu juro, não vai sobrar ninguém. Sem pensar duas vezes, disparei para fora da guilda. Dessa vez, eu não estava fugindo, eu estava caçando. O mundo parecia lento, mas meu coração não. Você a viu por aqui? Minha voz saiu ofegante, quase implorando. Thomas pensou por um instante. Sim, eu a vi saindo da guilda. Deve estar lá fora. Eu não esperei o resto. Já estava correndo. Atravessei o portão como um raio. E então eu vi Rina.
sendo levada por mercenários. Meu corpo inteiro travou por um segundo, e no instante seguinte, explodiu. Rina, Ray, socorro! A voz dela, cheia de medo. Aquilo foi o suficiente. Disparei. O vento cortava meu rosto, mas eu não sentia nada além da fúria queimando dentro de mim. Dois apareceram na minha frente, bloqueando o caminho. Um com espadas curtas, outro com manoplas mágicas brilhando em vermelho. Eles vieram juntos, sincronizados, treinados, mas não o suficiente. O das manoplas tentou esmagar meu peito. Deslizei. A lâmina veio logo depois, rasgando o ar. Por pouco, muito pouco, antes que ele reagisse, meu punho já estava no rosto dele. O impacto foi seco. Sangue. O corpo dele girou no ar e caiu como lixo. Saiam do meu caminho. O outro avançou. A manopla veio direto no meu queixo. Inclinei e contra-ataquei. Meu soco acertou em cheio. O maxilar dele estalou. Ele voou. Caiu. Não levantou. Mas não importava. Eram muitos. Eu senti. O ar mudou. Magia. Por todos os lados. Fogo. Luz. Vento. Água. Tudo vindo em mim ao mesmo tempo. Fechei os olhos. Respirei fundo. E soltei. Minha mana explodiu. O ar estremeceu. O chão rachou sob meus pés. Minha aura se expandiu como uma pressão invisível, esmagadora. As magias que vinham em minha direção pararam e foram engolidas, desfeitas, como se nunca tivessem existido. Abri os olhos lentamente e olhei para frente. Minha voz saiu baixa, fria, sem emoção. Vocês escolheram a pessoa errada. Dei um passo. O chão afundou levemente. Outro passo. Eles recuaram. Medo. Finalmente. Agora. Minha aura aumentou ainda mais. O ar ficou pesado. Difícil de respirar. Vocês vão pagar por cada segundo que encostaram nela. Me inclinei levemente para frente. E desapareci. As magias nem chegaram a me tocar. Foram desviadas e desfeitas pela minha própria aura antes mesmo de se aproximarem. Levantei os olhos e avancei. Eu não podia parar. Continuei correndo com tudo que tinha. Era uma corrida contra o tempo. Cada inimigo que eu derrubava era substituído por outro surgindo na minha frente. Eles queriam me atrasar. E estavam conseguindo. Olhei à frente. O mercenário que carregava a Rina estava ficando cada vez mais distante. Meu coração apertou. Minha visão começou a falhar. Minha visão está embaçada, eu tenho que continuar, eu preciso continuar. Minha respiração estava pesada. O medo de perdê-la estava me consumindo por dentro. Se eles levassem ela para longe, eu sabia, talvez eu nunca mais a veria. Magia de criação, aceleração. No instante seguinte meu corpo explodiu em velocidade. O chão quebrava a cada passo. O impacto dos meus movimentos lançava inimigos para longe. Eu atravessava tudo no caminho, mas não era o suficiente. Eles ainda eram muitos. Muito mais do que eu imaginei, mesmo sendo carregada. Rina não desistia. Eu vi, ela conjurava esferas de fogo e atacava os mercenários ao redor. Mesmo presa, mesmo com medo, ela continuava lutando. Mas então, o homem que a carregava ergueu a mão. Uma magia foi ativada, e no instante seguinte, ela apagou. Rina, minha voz falhou. Meu corpo tremeu. Minha mente ficou em branco por um segundo. A esperança começou a desaparecer. Meus olhos começaram a se fechar. Meu corpo já não respondia como antes. Então, uma voz ecoou pelo campo. Forte, firme, cheia de presença. É isso aí, pessoal, vamos, o Ren está precisando da nossa ajuda, fogo neles. Meus olhos se abriram na mesma hora. Essa voz. Virei o rosto e vi, eles estavam ali. Ah, pessoal, Helion estava na frente, com um sorriso confiante. Vai, garoto, você precisa correr. Algo dentro de mim voltou a acender. E então eles avançaram. A guilda inteira entrou na batalha. Helway atravessava os inimigos com sua lança, sem hesitar, cada golpe preciso e brutal. Thomas ergueu a mão e no instante seguinte mais de 100 mercenários pararam como marionetes sob seu controle. Asgalion coordenava tudo de trás, guiando cada movimento, abrindo caminho no meio do caos. Era uma batalha completa, e pela primeira vez, eu não estava lutando sozinho. Cerrei os punhos, respirei fundo, e olhei para frente, para onde ela estava. Meu corpo ainda doía, minha visão ainda falhava, mas agora, eu tinha um caminho, e ninguém ia me parar.
Corri novamente, mais rápido, mais determinado. Dessa vez, eu vou alcançar você, Rina. Asgalion comandava o campo de batalha com precisão absurda. Sua habilidade marionete transformava a guerra em um jogo controlado por suas mãos. Eleonor avançava com passos leves e olhar dominante. Com sua habilidade, escravidão, os inimigos largavam suas armas e se rendiam à sua presença. Maria movia os dedos no ar, e sua magia de ilusão mergulhava os mercenários em um transe profundo, quebrando completamente sua formação. Vai, Wayne, deixa o resto com a gente, e traga a Wina de volta. As vozes ecoaram juntas. Meu coração disparou, minha mana explodiu. Sem hesitar, ergui a mão. O espaço à frente se distorceu. Um buraco negro surgiu no caminho do mercenário que fugia. O avanço dele foi interrompido na mesma hora. Ele parou, e então sorriu. Buracos negros. A voz dele era carregada de excitação. Essa magia Rahael estava esperando por isso. Meu olhar endureceu. Ele lentamente colocou a Wina no chão, e se virou para mim. Sua espada refletia uma aura sombria. Seus olhos brilhavam como alguém que finalmente encontrou o que queria. Wayne, o terceiro príncipe do reino de Elseria. Ele apontou a lâmina na minha direção. Vou te fazer uma proposta. Fiquei em silêncio. Se me derrotar em combate, a garota será sua de volta. Meu olhar não vacilou. Mas se perder, ela será minha para sempre. O ar ficou pesado. Atrás de mim a batalha continuava destruindo a cidade. Mas naquele momento, nada mais importava. O que você pretende com isso? Minha voz saiu firme. Se eu ganhar, você falha na sua missão, e pode ser julgado pela sua organização. Não vejo vantagem nisso. Ele riu. Um riso vazio, quase insano. Não fale bobagens. Seus olhos brilharam ainda mais. Se eu for julgado, não faz diferença. Ele deu um passo à frente. O que eu realmente procuro é alguém como você. Senti a pressão aumentar. Alguém capaz de me ferir com uma habilidade poderosa de verdade. Ele abriu um sorriso distorcido. Se eu tiver isso, não vou precisar mais sequestrar princesas para dois idiotas que eu mal conheço. Minhas sobrancelhas se contraíram. Minha mente travou por um segundo. Dois idiotas. Quem são essas pessoas? Minha aura se intensificou. Agora não era só sobre salvar a Rina. Algo muito maior estava por trás disso. E eu ia descobrir. Mesmo que tivesse que destruir tudo no caminho. O silêncio caiu como uma lâmina sobre a praça destruída. Todos ouviram. Todos entenderam. Rina, oráculo do tempo. O ar ficou pesado. Ninguém ousava se mover. Mas eu não podia parar agora. Ergui minha espada, olhando diretamente nos olhos de Acaron. Eu aceito sua condição. Minha voz saiu firme, mas quero acrescentar outra. Ele sorriu, interessado. E qual seria? Dei um passo à frente. Minha mana começou a vibrar. Se eu vencer, você vai me dizer quem são os dois idiotas que te contrataram. O sorriso dele se alargou. Ahaha, então você percebeu. Ele inclinou a cabeça. Gostei. Muito bem, príncipe, eu aceito. O nome ecoou. Príncipe. Alguns aventureiros prenderam a respiração, mas não importava mais. Então, vamos acabar com isso. Declarei. Acaron ergueu sua espada. Finalmente, bum, desaparecemos. O impacto da colisão das nossas lâminas explodiu o chão ao redor. Uma onda de choque varreu tudo, jogando destroços pelos ares. Mas, ele gritou, avançando com um corte brutal. Desviei por centímetros e contra-ataquei, rasgando seu ombro. Sangue voou. Ele riu. Isso, é disso que eu preciso. Esse cara não quer vencer. Ele quer ser destruído. A pressão aumentou. Cada golpe nosso fazia o ar gritar. Cada passo quebrava o que restava da praça. Ray, ouvi Harry gritar cuidado. Acaron surgiu na minha frente em um piscar. Tarde demais. Sua lâmina veio como um relâmpago. Bloqueei, mas o impacto me lançou vários metros para trás. Cuspi sangue. Ele é forte. Muito mais do que os outros. Respirei fundo. Chega de brincar. Minha mana começou a subir. Lenta, pesada, assustadora. O céu escureceu. O chão tremeu. Acaron parou. Seus olhos brilharam. Finalmente. Ele sussurrou: mostra tudo. Ray. Ergui minha mão. Um ponto negro surgiu na palma. Girando. Devastador. Black Holly. O espaço começou a distorcer. Pedras foram puxadas. O ar foi sugado. Até a luz parecia desaparecer. Acaron não recuou. Ele avançou, sorrindo. Vem.
Ele concentrou toda sua energia na lâmina. Golpe do abismo. Eu avancei. Acabou. Colisão. O mundo parou. E então, bom, a explosão rasgou tudo. Quando a poeira começou a baixar, eu ainda estava de pé, ofegante, exausto, mas de pé. Acaron estava de joelhos, sua espada destruída, seu corpo quebrado, mas ainda sorrindo. Ele tossiu, sangue valeu a pena. Caminhei até ele. A cada passo, o chão estalava. Fala. Agarrei seu colarinho. Quem são eles? Ele levantou o olhar. E então, sorriu. Albert e Richard. Meu coração travou. Seus irmãos, príncipe. O mundo ficou em silêncio absoluto. Minhas mãos tremeram. Minha respiração falhou. Eles estavam por trás de tudo. Rina, o ataque, tudo. Soltei o corpo dele. Acaron caiu, sem vida, mas com um sorriso. Atrás de mim, ninguém falava. Ninguém se mexia. Eu só olhava para o chão, minha mente queimando. Meu passado tinha me alcançado. Virei lentamente o rosto. Rina estava ali, inconsciente, frágil. Fim do episódio 10.